Constituintes querem fortalecer os estados e municípios mais pobres. Ordem Econômica discute um dos relatórios mais polêmicos. Está começando o Diário da Constituinte. O fortalecimento financeiro dos estados e municípios. Este é um dos assuntos mais discutidos na Comissão do Sistema Tributário. Para os constituintes, as diferenças regionais só vão desaparecer quando os estados mais pobres conseguirem captar mais recursos. Para isso, os constituintes querem a descentralização na arrecadação dos impostos e um aumento na alíquota do fundo de participação. A proposta é objetivamente elevar o percentual hoje de 20% para esse fundo especial para 80%, de tal forma que realmente a maior parcela de recurso que está no FPE possa ser transferida aos estados que estão abaixo da média nacional e eles possam realmente começar a emergir no mapa econômico nacional. O Brasil não é só São Paulo, e muito menos o Estado do Sul. Temos que analisar esse fundo especial que é retirado do FPE de uma tal maneira que os demais estados brasileiros sejam beneficiados de uma forma mais ampla e expressiva. O anteprojeto da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças vai ser votado depois de amanhã. O relator José Serra apoia o fortalecimento dos estados e municípios. Eu mantive o coeficiente global apresentado pela comissão, pela subcomissão do relator Fernando Bezerra. E nós estamos realmente estudando, conversando com as pessoas e olhando as diversas propostas para procurar chegar a um entendimento. Existem desigualdades regionais no Brasil, nós devemos caminhar para corrigi-las. Isso tem que ser, ao mesmo tempo, compatibilizado com o desenvolvimento do conjunto do país. E eu acho que, apesar das divergências, com realismo, espírito público, transigência e um pouco de ousadia, nós vamos ser capazes de chegar a uma boa solução. A pena de morte é em debate. O relator da Comissão da Soberania, Paulo Bisol, rejeitou a pena máxima, mas alguns constituintes querem ressuscitar o assunto. O líder do PDS, Amaral Neto, é um deles. Ontem, na Comissão da Soberania, ele voltou a pedir a pena de morte para 3 casos. Eu estou pedindo a pena de morte para o crime hediondo, para o sequestro com morte, para o roubo com morte e para o assalto com morte e o estupro com morte. Amaral Neto é o único constituinte que apresentou emenda pedindo a pena máxima. A pena de morte também foi defendida pelo constituinte Farabolini Júnior e contestada por José Genuíno, do PT, Elisânias Maciel, do PDT. Para os constituintes que são contra a pena de morte, o crime deve ser combatido em sua principal causa, a desigualdade social. Somos inteiramente contrários à ideia da pena de morte, mesmo nos casos de estupro, de sequestro, de latrocínio, porque ela não tem a função pedagógica, a função terapêutica. Os exemplos dos países que as adotam não têm recomendado ser a pena de morte um recurso adequado como corrigenda do crime. Sou a favor. Por quê? Porque o índice de criminalidade está muito alto e só assim vai combatê-lo. Tem causas que merecem morte, tem causas que não apoiam a pena de morte na vingança. Sou contra, acho que todo mundo tem direito à vida. Um relatório divide mais do que une os constituintes. É o que acontece com o substitutivo do senador Severo Gomes. Ele é o relator de uma das comissões mais importantes da Constituinte, a Comissão da Ordem Econômica. É aqui nesta comissão que está se decidindo o papel do Estado na economia, a reforma agrária, a definição de empresa nacional e o monopólio estatal do petróleo. O anteprojeto me parece extremamente débil, fraco. A definição que o senador Severo Gomes oferece de empresa nacional pode ser fraudada tranquilamente por qualquer empresa estrangeira. Nós não nos opomos a que as empresas estrangeiras venham e trabalhem no Brasil, pelo contrário, mas que elas assumam a sua característica de empresa estrangeira. Outra grande discussão, a questão da reforma agrária. Deve ser implementado a imposição tributária para que desestimule quem tem muita área. Deve ser estimulado o programa de colonização para que essa seja uma coadjuvante do processo de implantação de famílias rurais no meio rural, e também a desapropriação das áreas de foco de extensão social, que esses 3 aspectos são muito importantes para nós tratarmos dentro do assunto fundiário como coadjuvante do problema da reforma agrária. A exploração do solo. O relator afirma que os recursos minerais, as jazidas e minas pertencem à União. Qualquer exploração deve ser estipulado num projeto de interesse nosso, com um contrato que determine o início, o meio, o fim, segundo o interesse do povo.